Oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas à aula da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Essa é a aula do dia 6 de março de 2022. Eu sou a Letícia Paradella, e eu venho gravando essas aulas aqui junto com o Diego, pastor da nossa igreja. E então, querida UPA, queria falar para vocês primeiro que hoje é um dia especial, porque nós vamos estudar a última lição da nossa revista. E para quem não sabe ou esqueceu, nas últimas semanas esse estudo que a gente tem feito dos profetas do Antigo Testamento está sendo guiado pela revista Uma Viagem pela História da Redenção, parte 2. E aí, é claro, nós começamos há alguns meses com a revista Uma Viagem pela História da Redenção, parte 1, é uma coleção da editora Cultura Cristã. E aí na primeira revista a gente estudou de Gênesis até 2 Reis. E agora estamos terminando a segunda sobre os profetas, E começaremos então, a partir da semana que vem, a parte 3, Uma Viagem pela História da Redenção, parte 3, que vai estudar de Jó até Cantares, os chamados livros poéticos da Bíblia. Então continuem acompanhando aqui, tá? Que vai ser maravilhoso. Se Deus quiser, a gente vai poder aprender mais e mais sobre ele juntos, Aprender mais sobre a sua palavra e a história da nossa redenção contada pela Bíblia, Então vamos lá. Ao longo desse tempo, a gente tem aprendido e percebido a maneira como a Bíblia e todas as suas narrativas estão conectadas. Nessas últimas semanas, especificamente, a gente viu que as mensagens dos profetas do Antigo Testamento estão inseridas num contexto histórico e que cada acontecimento desse contexto histórico e cada profecia apontam e revelam o plano maior de Deus, que é a redenção do seu povo, a nossa salvação também, gente. Esse é o objetivo principal dessa coleção que a gente está estudando. Enfim, hoje é a terceira aula sobre o profeta Jeremias. Há 2 semanas eu comecei falando sobre ele. Na semana passada o Diego continuou e hoje estamos aqui novamente para abordar outro aspecto dentro das muitas lições presentes nessa grande mensagem. E eu digo grande tanto em extensão quanto em qualidade, tá? A gente falou sobre Jeremias e o Messias, Ele anuncia, ele profetiza sobre a vinda de Jesus. Falamos, com o Diego semana passada sobre Jeremias e a nova aliança que seria estabelecida. E hoje vamos pensar um pouco, a partir de Jeremias, sobre o reino de Deus e a vida como estrangeiros. O que isso significa? Entendi nada, calma. Vamos entender melhor ao longo da nossa aula. Mas primeiro, antes de começar a nossa reflexão, vamos falar com Deus, vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigada por estarmos aqui hoje. Eu peço para que o Senhor abençoe essa reflexão, essa última lição da revista sobre os profetas. Eu agradeço porque chegamos até aqui. Peço para que essa aula traga uma boa mensagem, faça a diferença na vida das pessoas que estão ouvindo. Eu peço para que o Teu Santo Espírito guie a nossa reflexão, Pai, e que a gente aprenda muito hoje e possa se aproximar de Ti cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, em primeiro lugar, eu quero convidar você a abrir a Bíblia, que pode ser a online, pode ser o aplicativo, pode ser a de papel, tá liberado. E aí o livro de Jeremias fica entre Isaías e Lamentações, depois de Isaías e antes de Lamentações. O texto principal para o nosso estudo de hoje está no capítulo 29. Então, Jeremias 29, vamos ler juntos, me acompanha aí na sua Bíblia, do versículo 4 até o 14, tá? Vamos lá. Vou começar, a partir do versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Hoje, a gente vai começar fazendo diferente, né? Em todas as lições, costumamos começar vendo onde os profetas estavam e o que eles estavam fazendo. Mas nessa última lição hoje, vamos pensar um pouco sobre onde Deus está, o que Ele está fazendo. Tanto nessa altura aí da história do povo judeu, na época de Jeremias, quanto hoje em dia. E é uma pergunta cuja resposta é apenas uma, né? Uma resposta clara, é óbvio. Deus está presente em tudo e no controle de tudo. Ele reina sobre a natureza, sobre o seu povo, sobre todas as nações da terra, sobre a história. E parece óbvio, mas nem sempre a gente enxerga isso. E pensando no contexto de Jeremias, o povo não estava enxergando isso. E estava se perguntando justamente onde estava Deus em tudo aquilo que eles estavam enfrentando no momento. E é um questionamento também, gente, que é muito comum, né? Presente em muitos outros momentos, que aconteceu e acontece toda hora até hoje. Vocês lembram, por exemplo, da crise que o Abacuque teve, né? Foi uma das aulas que a gente teve há pouco tempo atrás. Enfim, o povo não sentia que Deus estava no controle. Por quê? Porque eles não entendiam como e por qual motivo o Senhor permitiu que eles se tornassem prisioneiros da Babilônia. Tipo, como que a destruição da cidade, do templo e toda a crueldade, né, e a violência que eles enfrentaram na mão dos caldeus fazia parte do plano de Deus. Que tipo de plano é esse? Eles não entendiam. Hoje, né, à luz de toda a palavra de Deus, nós já sabemos que o cativeiro foi o castigo do Senhor, né? O castigo pela infidelidade à aliança e pela maldade do povo. E esse castigo não significa abandono, não significa que Deus abandonou o seu povo, pelo contrário, né? Deus tinha planos de restauração e queria, na verdade, que eles se arrependessem e voltassem para Ele. E é aí, então, nesse contexto, que tá o texto que eu li, que a gente leu, de Jeremias 29. O Jeremias tinha ficado em Judá, enquanto grande parte do povo, a maior parte do povo foi levada para o exílio na Babilônia. E aí ele manda, então, nessa situação, uma carta para os seus compatriotas, os judeus que estavam exilados. E essa carta é o que está registrado no capítulo 19, onde está o texto que a gente leu, a gente leu dos versículos 4 até o 14. E todo o capítulo 29 é essa carta. E nessa carta, então, ele vai trazer uma mensagem de descanso, vinda diretamente do Senhor. No versículo 11, por exemplo, disso tudo que a gente acabou de ler, ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, gente, mesmo que os judeus na Babilônia não compreendessem, né, o controle de toda aquela situação, assim como o controle de toda a história, estava nas mãos de Deus. Estava nas mãos do Deus que tinha um plano para cada um deles, né? Pensamentos de paz e não de mal, como diz no versículo que a gente acabou de ler. E nós sabemos um pouco também sobre o plano de Deus por meio do que ele já revelou pra gente na sua palavra, né? Em Jeremias 30, no versículo 22, Deus vai dizer que vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus.
Isso significa, isso mostra, né? Só um exemplo, em toda a Bíblia vão ter evidências sobre isso, sobre como Deus quer se relacionar com a sua criação. Ele criou a humanidade para se relacionar com ela. Só que o pecado chegou e separou os homens de Deus, separou Deus da sua criação. Quer dizer, separou a sua criação de Deus, enfim, criou esse conflito. E o plano divino, então, o plano divino da redenção que a gente está estudando, né, que é o foco dessa coleção, o foco das aulas anteriores, das próximas e de toda a Bíblia, o plano da redenção, o plano de vida da redenção é exatamente o plano para restabelecer esse relacionamento. Então, o plano de Deus visa se relacionar com a sua criação. E é um plano que começou lá com a família de Abraão, escolhida por Deus, e com a qual o Senhor fez uma aliança, sob a promessa de que todas as nações do mundo seriam abençoadas por meio dela. Então, de Gênesis até os profetas que a gente está estudando e até o fim do Antigo Testamento também, Deus vai preparar o seu povo para a vinda do Messias, que vem, né? E em Gálatas 4, Paulo diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, os versículos 4 e 5. Ou seja, com a vinda de Jesus, o mediador perfeito, né? Jesus que é o mediador da aliança, o relacionamento entre Deus e o povo pode ser retomado, e nós somos incluídos nisso, nessa família. Nós somos resgatados, amém. E é o que vivemos hoje, é onde nós estamos hoje. Só que com a expectativa da volta de Jesus. E na carta de Jeremias aos judeus exilados, que é justamente o texto do capítulo 29, nós podemos encontrar algumas dicas de como viver até lá, como viver nesse meio tempo. E o ponto principal, então, começando essa nova parte da reflexão, é que os cativos da Babilônia e nós, hoje em dia, povo de Deus, temos uma coisa em comum. Somos estrangeiros. E eu não falo aqui sobre nacionalidade, né? Eu, por exemplo, como assim? Como é que eu sou estrangeira? Eu nasci no Brasil, nasci no Rio de Janeiro, nunca nem me mudei. Como é que eu sou estrangeira se eu nasci no Brasil e moro no Brasil? Não é isso. Calma lá. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele aqui então chama a gente de peregrinos e forasteiros. Como assim? Ainda não entendi. E aí, para te responder, quero te convidar a ler agora Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pertencemos então aos céus. Somos estrangeiros aqui nesse mundo, nessa vida atual, assim como os judeus eram estrangeiros e peregrinos, né, na Babilônia. E eu vou abordar isso aqui de novo mais pra frente, só que primeiro vamos olhar mesmo pro povo de Deus, lá na época de Jeremias. O que acontece é que eles achavam que o exílio não ia durar muito tempo. E os falsos profetas estavam incentivando esse pensamento, em nome de Deus. Mas assim como a gente leu no capítulo 29, estavam falando ali da cabeça deles. E Jeremias já tinha avisado que ficariam 70 anos na Babilônia. Mas, enfim, viver nesse meio tempo aí, nesses 70 anos, no meio de um povo cruel, ia ser um tormento, ia ser uma dificuldade enorme, porque a Babilônia era considerada um povo cruel, eles eram chamados de cidade de Satanás e foram taxados assim em vários textos, inclusive lá em Apocalipse, no capítulo 16, versículo 19, também no capítulo 17, nos versículos 4 e 5. Então, era uma dificuldade muito grande passar aquele tempo ali. E o que fazer? Entendeu? O que fazer ali? Fugir, se rebelar, lutar? Nesse caso, não. Jeremias vai convidar o povo para fazer outra coisa, para ir por outro caminho. E ele diz para eles se sentirem em casa. Ele manda essa carta e diz que eles devem aceitar o longo exílio
como um castigo, entendendo que Deus que mandou eles para lá, entendeu? E que Ele espera que eles vivam ali como o povo de Deus, mesmo estando numa terra estranha. E aí, então, vamos reler, né, o que a gente leu lá no começo da aula, o capítulo 29, os versículos 5 e 7. A partir do versículo 5, então. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então Jeremias aqui vai convidar o povo, né, vai dar umas instruções sobre como eles deveriam viver naquele momento. E em primeiro lugar, então, a gente percebe que ele diz aqui nesse texto que eles devem se envolver com a cidade. Né? Ele fala que eles deveriam construir casas, plantar e colher, trabalhar, formar famílias, enfim, viver a vida normal, como se, enfim, não viver como se aquilo ali não fosse passageiro, entendeu? Aquele tempo que eles estavam naquela cidade, naquela nação estranha. Deus queria que eles se sentissem em casa, ali naquele lugar. Em segundo lugar, Jeremias também os instrui a buscar a paz na cidade, buscar a paz ali. A paz do Senhor é uma paz abrangente, que não tem a ver apenas com uma cidade sem guerras, tá, gente? Ela tem a ver com buscar harmonia, buscar ordem, felicidade, segurança. E o povo de Deus é chamado a fazer isso na Babilônia, promover o bem àquela sociedade. Então, Jeremias aconselha o seu povo a se envolver com a cidade, buscar paz e também, por último, os instrui a orar pela cidade, pela prosperidade da Babilônia, dos inimigos, né, ali dos judeus. Olha que loucura! O povo de Deus, né, eles já estavam acostumados a orar pela sua pátria, eles oravam por Jerusalém, e os salmos, né, nos salmos a gente vê muito disso, como no 122, Salmo 122, mas agora eles eram incentivados a orar por uma outra nação, uma nação inimiga, uma nação estranha, que era o lugar onde eles estavam. Imagina como deve ter sido difícil. Enfim, então tá. O Jeremias assim aconselha o seu povo, exilado, que enfrentaria um longo tempo numa cidade terrível. Mas e quanto a nós, estrangeiros, hoje? Como a gente já aprendeu, né? Acabei de falar, somos cidadãos do reino dos céus, estrangeiros aqui, peregrinos nesse mundo. Isso aqui é passageiro. Só que isso, né, essa cidadania vem com uma missão também. Nós somos embaixadores de Cristo. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E então somos embaixadores em nome de Cristo. Né? Um embaixador é um representante da sua pátria ali em outro lugar, que recebeu a autoridade do governo do seu país. Mas como será que isso aplica a nós? Vamos pensar. E primeiramente, é claro, as nossas ações, pensamentos e motivações devem ser condizentes com a nossa cidadania, porque nós pertencemos ao reino de Deus e a gente não apenas como um cidadão ou uma cidadã qualquer, tá? Mas somos representantes de Deus aqui, nós falamos e atuamos no seu nome, né? No nome de Cristo, como disse Paulo em 2 Coríntios. Então, concluindo, né? Nós podemos aprender nesse texto de Jeremias a desempenhar essa função, a viver e nos comportar de maneira coerente com a nossa missão, né, com a nossa cidadania de cidadãos do reino dos céus, embaixadores desse reino. Nós devemos sempre buscar a paz e orar, nos envolver com a nossa cidade, buscar a paz e orar por ela, né? Nos envolver com a nossa cidade, com o ambiente em que estamos inseridos. E a Bíblia inteira é um manual desse reino, do reino dos céus, para a gente saber a melhor maneira de viver. Ela tem ensinos para todas as áreas da nossa vida. Então, se você ainda não leu, vamos começar a ler a Bíblia. E assim a gente chega então ao fim dos estudos dos profetas do Antigo Testamento. Que
trouxeram tantas vezes, né, os profetas, a advertência divina contra o pecado, chamados ao arrependimento e a mudança de atitude, né, que apontaram também bastante para o futuro, tanto um futuro mais próximo àquela época, que era o castigo, o exílio, quanto também um futuro mais distante, porque eles apontavam para a vinda do Messias, para o estabelecimento da nova aliança. E naquela época, que a gente está estudando, Deus levantava os profetas para transmitir sua mensagem, só que hoje ele ainda fala. Ele ainda fala e ele usa a sua palavra, ele usa a Bíblia para falar com a gente. Do mesmo modo como os profetas faziam, a palavra de Deus nos mostra também o pecado, nos chama ao arrependimento, nos ensina a viver, como eu falei, ao manual do reino ao qual pertencemos, do reino dos céus, e nos chama ao arrependimento, nos ensina a viver e aponta para o futuro, aponta para a volta de Jesus, tá? Então é isso. Na semana que vem nós vamos começar um novo assunto. Espero que você esteja aqui, espero que você tenha aprendido muito com essa nossa jornada pelos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia é riquíssima, esses livros são maravilhosos e é muito importante a gente estudar eles olhando também para o contexto no qual eles estavam inseridos. E semana que vem, então, estamos juntos de novo. Quer dizer, vai ser o Diego na próxima semana, depois eu, enfim. Assim seguimos. Boa semana a todos. Vamos terminar fazendo uma oração. Senhor Deus, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por esse estudo dos profetas que tem sido tão abençoador para mim. Eu espero que tenha abençoado vidas também, Pai, de todos que estão assistindo. Eu peço pelas nossas próximas aulas, por tudo que a gente vai estudar, eu peço para que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, Pai, assim como o Senhor usou os profetas da antiguidade para falar ao seu povo. Continue falando com a gente, continue nos mostrando os Teus caminhos, continue nos exortando, nos aconselhando, porque a gente precisa de Ti, Pai. Eu agradeço pela Bíblia, que é fonte inesgotável de aprendizado, Pai, e é viva e é tão abençoadora, Pai. Muito obrigada pela Tua Palavra, muito obrigada por essa aula e por tantos estudos que a gente pode fazer. Inesgotável, Pai, a Tua Palavra é inesgotável, eu agradeço por ela. Eu peço para que o Senhor abençoe cada adolescente que está assistindo, abençoe a nossa igreja, Pai, e cuida sempre de nós, para que a gente esteja sempre buscando viver de acordo com a nossa cidadania e a nossa missão, porque não estamos aqui por acaso, Pai, e saber disso é um desafio, mas é uma bênção. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Gente, é isso. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Tchau!